Quantos aqui não conhecem o pastor Moisés? Faz assim com a mão, você que não conhece. Tem a irmã aqui, tem mais alguém? A irmã ali. Algumas pessoas não conhecem o pastor Moisés. Para quem não sabe, o pastor Moisés, ele é um amigo, é um irmão que o Senhor nos deu. Eu, quando estava afastado da casa do Senhor, tive a oportunidade de me reconciliar quando o pastor Moisés estava pastoreando lá na igreja do bairro da Vila Murim, em Barreiras, e eu tive a oportunidade de voltar para Jesus através da vida desse homem. Eu sou grato a Deus pela vida do pastor Moisés. Se hoje eu estou aqui compartilhando da palavra de Deus, é porque o Senhor usou o pastor Moisés um dia, e tem usado até o dia de hoje, mas um dia usou para me alcançar através da pregação do Evangelho, através do testemunho de vida dele. E ele tem sido um instrumento do Senhor por onde ele tem passado. Um adorador, um homem que Deus tem usado com curas, com milagre, com o dom da palavra. E para a gente, pastor Moisés, é sempre motivo de alegria receber o Senhor aqui, ter o Senhor conosco, e que a igreja possa receber da parte de Deus aquilo que o pastor Moisés tem para compartilhar com cada um de vocês, porque eu creio que esses 3 dias Deus vai marcar as nossas vidas, amém? Diga assim comigo, diga: eu creio que esses 3 dias Deus vai marcar a minha vida. Você vai vir e vai trazer mais pessoas amanhã. Você vai se esforçar. O inimigo pode se levantar, pode acontecer o que aconteça. Você vai ficar firme esses 3 dias, porque Deus vai entregar coisas grandes para você, amém? Pastor Moisés, seja bem-vindo. Que Deus possa te usar poderosamente. É uma alegria para nós ter o Senhor aqui conosco. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Tem alguém avivado aí ou não? Meu Deus do céu. Não, tá bom. Eu que vou para frente agora, hein, ali. Quem está feliz? Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo. É uma alegria estar aqui, e é recíproco. Eu amo essa família, Bispo John, Bispo Daniela, os meninos, sempre oro também por eles e pela essa igreja que eu venho aqui há muito tempo, desde os primeiros pastores, então a gente conhece muitos aqui, e é uma alegria, um privilégio, e eu falo até para minha esposa, até falei lá, falei: o lugar que eu sou melhor bem tratado em Santa Rita. Tanto por essa família como por todos os irmãos também. É uma alegria sempre estar aqui. Uma igreja prestativa. Então, nós amamos todos, mas os relacionamentos sempre se estreitam e vai tendo mais intimidade. Amém ou não amém? Assim é com Deus. Assim é com as pessoas, de ter confiança, de ter liberdade de falar, de conversar, de ouvir, de perdoar, de pedir perdão. Tudo essa é questão de relacionamento, de você conhecer. Assim é com o nosso Pai, porque tem gente que conhece Deus só como Deus, não conhece como Pai. Por isso que vive uma vida com medo de Deus. Tem crente que vive uma vida amedrontada, com medo. Não, o Senhor, Ele quer cada dia que a gente venha conhecer Ele e se aproximar dEle. Eu posso ouvir glória a Deus? Por isso que a Bíblia fala que o amor lança fora todo medo. Eu tenho tremor, respeito profundo de Deus e pelas coisas de Deus. Não é só por Deus, não, por Deus e pelas coisas dele. Tem gente que está perdendo o temor pelas coisas de Deus, pela igreja, pelas coisas santas, pela Bíblia, a palavra, porque está dando ouvido a outras vozes. Agora, quando você vai tendo intimidade com Deus, de conhecimento, de andar com Deus, a vida com Deus não é só um dia, a vida com Deus não é só 30 dias, a vida com Deus não é só um ano, a vida com Deus é todos os dias. Posso ouvir glória a Deus? A vida com Deus não é aqui na igreja não, que é o que você passa menos tempo é aqui.
Mas aqui é um lugar sagrado, onde o nome de Deus foi colocado para ser cultuado, para ser adorado, onde a palavra é ensinada, para nós aprendermos sobre tudo. Então eu amo a casa de Deus. Tem mais alguém aqui que ama a casa de Deus? Eu amo Deus e amo a casa de Deus. E casa de Deus é ambígua, é tanto esse lugar que foi o nome de Deus colocado para ser adorado, como você que é casa de Deus. Posso ouvir glória a Deus? Quem é casa de Deus aqui? Tabernáculo vivo. E nós estamos numa conferência ativados pelo Espírito. Nós já fizemos ela, e eu faço ela em muitos lugares. Uma coisa eu aprendi também, quando o apóstolo Paulo fala assim, ó, e eu não canso de falar as mesmas coisas, até que vocês compreendam. Está na Bíblia. Por isso que a Bíblia, o apóstolo Paulo repete tantas as coisas. Porque aprender não é fácil. Quando você aprende, você guarda, e você vai saber aplicar. Agora, quando você decora, ou quando você fica ali só um momentinho, você não aprendeu. É igual alguém que vai estudar. Chega lá e não presta atenção no que a professora está aí não compreende. Na hora de fazer prova não vai saber. Aí não vai galgar, aí não vai passar. A vida é assim aqui nessa terra, e a vida espiritual também é assim, irmãos. É feito de provas. Todo mundo na vida sonha. Eu quero crescer, eu quero galgar, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, mas fica acomodado, não aprende, não busca, e na hora de fazer a prova, não vai saber, não vai aguentar a pressão, aí fica reprovado, aí fica repetindo de ano, repetindo, e o tempo não para, sim ou não? O tempo não para. Então nós precisamos aproveitar, como eu prego em Efésios, fala assim, aproveitando ao máximo cada oportunidade que Deus me dá, de me achegar até Ele, de aprender com Ele, de aprender a palavra dEle. Nós estávamos até conversando, e eu com o Malbis conversamos muito aqui, nós temos uma liberdade de conversar, Ele comigo, eu com Ele. Por isso que tem muitos crentes procurando o guru, o profeta A, o B, o C, o D, o F, o G, H, continua aí, vamos ver se você sabe o alfabeto. Por isso fica, aí professora. Então, por isso que muitos, estou falando crente mesmo, que crê em Deus, mas por não ler a Bíblia, por não aprender com o pastor, com o bispo, fica aí naquela ilusão do profeta A, B, e você vai colocar a mão na minha cabeça e vai mudar a minha vida. Sua vida não vai mudar não. Sua vida só vai mudar se você conhecer a palavra de Deus, que é Jesus. Porque você vai saber, e na hora da vida que pega, você vai saber se postar e tomar a atitude certa. Eu posso ouvir glória a Deus? Você vai saber dizer sim e vai saber dizer não, seja a situação que for. Senão vou ter que ficar procurando aí o guru A, o B, o C, o outro lá que faz não sei o que, vai depender disso. E não vai ser liberto de fato e de verdade. Por isso que a Bíblia fala que conhecereis a verdade, e a verdade vos... Conhecer, eu não sei se você sabe, mas quando a Bíblia fala aí, está dizendo de conhecer Jesus, que é a palavra. Posso ver glória a Deus, que é a verdade. Jesus é a verdade, verdade é a palavra é Jesus. Você tem que conhecer Ele, conhecer é com tempo, irmão, ó tempo. Por isso que a Bíblia fala que Deus não fala com apressado. Não te apressas de sair da presença de Deus. Você pode sair da presença de qualquer pessoa, mas não te apresse. Não saia da presença de Deus, que a presença de Deus é onde você tem vida e qualquer coisa que faz parte de uma vida abençoada. É na presença do Senhor. Então queira aprender. E nós aprendemos tantas coisas na vida, sim ou não? Boa e ruim. Tem gente que fica diante de um computador, da internet e aprende tantas coisas, umas boas e outras ruins.
Tem gente que aprende, fica ali e aprende sobre o artista A, B, C, D, sobre o fulano, tal, tal, tal. E fala que não tem tempo de ler a Bíblia, de aprender a Bíblia. Não tem tempo de vir para a igreja para aprender a palavra. Não tem tempo de gastar um tempo com o Espírito Santo. Você está se iludindo a você mesmo. Deus não tem varinha de condão. Não existe mágico no Evangelho. Existe palavra, eu posso ouvir glória a Deus. Existe profeta que profere a profecia de Deus. Eu já preguei aqui que o testemunho de Jesus é o espírito de qualquer profecia. Profecia, por exemplo, o que eu vou fazer aqui agora é profetizar, irmão, a palavra. Mas seja profecia do dom lá, de alguém, se Jesus não for nítido, se Jesus não tiver latente, se Jesus não for referencial, sai fora. Porque qualquer profecia, o que tem que ficar claro é o testemunho de Jesus. Posso ouvir glória a Deus? É a pessoa de Jesus. Por isso que João Batista falou, é necessário, ouça bem, é necessário. O que é necessário para você viver e continuar vivendo? O que é? Fala, ó. Você nem gosta, né? Beber água, sim ou não? Fazer exercício, fazer limpeza, higiene. Essas coisas são necessárias para que alguém tenha vida digna. Desde bebezinho. Por isso que o bebezinho, o quê? Ele precisa de tempo, Deus dá o tempo. Precisa de higiene, a mamãe lá, o papai vai lá e limpa ele todo dia. Senão dá infecção, inflamação, dá doença. Por que você acha que menino fica pulando? Porque é o exercício que tem nele natural, para ele desenvolver enquanto é menino. E a limpeza espiritual, o exercício, tudo isso faz parte de crescimento. E é para a vida inteira. Posso ouvir glória a Deus? Aproveitando o ensejo, eu não sei se você percebeu, mas eu estou mais magrinho. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Eu perdi só 3 sacos de arroz de 5 quilos. Fala, é duro. É duro carregar 3 sacos de arroz de 5 quilos todo dia, é ou não é? A mais. Fora os outros. Aí as pessoas falam, como que foi, pastor? É um especialista, tem que... Não, especialista sou Joe, amém ou não amém? Foi eu e Deus. TikTok não ficou sabendo, nem Instagram não ficou sabendo, ninguém ficou sabendo depois que me viu. Foi eu, papai, eu falando com ele e decidi, eu vou. E não gastei R$1. Fala, é duro. Fui para a rua correr. Comecei andando, que eu estava, sabe quanto que eu estava pesando? 108 quilos. Quando eu fui para Minas e Goiás, porque lá eu como com força, é piqui, é queijo, é doce de leite, então é tudo. E eu voltei de lá, eu volto todo, 108 quilos, imagina aí. Aí cheguei aqui e falei, não, pai, me ajuda. Orei a Deus e fiz o propósito. Todo dia na rua, comecei andando, depois correndo. Hoje eu corro 7 quilômetros, posso ouvir glória a Deus? Corro e ando, quase todo dia. E jogo bola toda segunda. Dou aula, amém ou não amém? Alguns aqui sabem. Então perdi mais de 3 sacos de 5 quilos de arroz. Mas só que eu também, à noite, zíper na boca, amém ou não amém? Aí eu falo para você, eu quero emagrecer, chama o bispo Santos para orar para mim, para emagrecer. E não é que Deus faz, não, Deus faz, posso ouvir glória a Deus? Mas depois chega em casa e põe um mexidão lá, nem pega o prato, pega a panela e vai... Aí como que quer? Como quer ficar magro? Como que quer ficar? Aí não tem jeito, Aí teve dia que eu ia dormir com fome, nos primeiros dias, para quebrar, porque eu sei como que é meu organismo. E depois foi correndo, comendo menos.
Hoje eu como, eu fico com fome. Se ficar com fome é bom. Eu posso ouvir glória a Deus? Melhor coisa é ficar com fome e comer. Posso ouvir glória a Deus? Toda comida é boa, é ou não é? Hã? Então, você não pode é passar fome. Posso ouvir um amém? Diga amém. Mas a melhor coisa é você comer com fome. É a melhor coisa. E a gente come muitas vezes sem fome. Vai só enchendo. Mas tem que fazer exercício. Eu posso ouvir glória a Deus, seja a idade que for, vai andar. Porque você tem um tempo para você cuidar. Posso ouvir um amém? Então eu dou glória a Deus. As pessoas falam, não, foi propósito. E até hoje quando eu vou, você vê o jeito que é a luta. Hoje até eu vou, eu começo a dar uma dorzinha aqui, dar uma dorzinha ali, dar outra dorzinha ali. Aí eu engano a minha mente. Eu posso ouvir glória a Deus? Eu falo assim, só vai ser uma. Aí depois eu dou 5, eu engano a minha própria mente, que quer fazer eu voltar. Amém ou não amém? Porque se você não perseverar, você não será salvo. A Bíblia fala, perseverar até o fim e será salvo. A salvação de Jesus? Sim, mas a salvação de qualquer coisa que é prejudicial à sua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Pega a Bíblia fazendo um favor e abre em Atos. Ativação espiritual é uma necessidade. Isso tudo que eu falei para você aqui, o que é necessidade para nós vivermos? O que é necessidade para nós termos uma vida espiritual saudável? Ler a Bíblia, orar, congregar, jejuar, evangelizar. Isso faz parte normal, é uma necessidade da igreja. Essas coisas que Deus nos ensinou e deixou para nós. E é para cada um de nós. Eu posso ouvir glória a Deus? Quem é a igreja aqui, diga amém. Não é para o pastor somente não, não é para o obreiro não, não é para o levita não, é para toda a igreja. Isso faz parte, é para a igreja. É necessidade básica. Como você tem que comer, beber líquido, água, fazer exercício, fazer higiene. Assim também é na vida espiritual. E nós precisamos compreender essas coisas. Nós não podemos levar de qualquer maneira, mesmo que nós podemos, todos têm um momento de descontração, de lazer, de brincar, de rir, de relaxar, de dormir. Eu aprendi umas coisas e falo lá em casa. Algumas coisas vêm para querer. Quando minha esposa está dormindo, eu falo, não. O que é? Se eu resolver, eu resolvo. Se eu não resolver, depois você vem aí. Porque vai descansar, descansa com força. Eu posso ouvir glória a Deus? Vai dormir, dorme com força. Para de ficar com coisa na cabeça. Vai trabalhar, trabalha com força. Vai fazer alguma coisa, faça com sua força. Para de ficar preocupado com o que o outro vai pensar, falar. Faz as coisas certas. Porque falar e pensar, todo mundo pensa, irmão. Se você estiver numa roda aqui, ó, e numa roda sempre é perigoso, sempre está falando de alguém, é ou não é? Sim ou não? É hora que você sai, você acha que eles vão falar de quem? Hã? A hora que você vira ali, eles vão falar, lá, está achando que é alguém. Vai falar assim, não vai te embora, só não vou falar o resto. Entendeu? Então, meu irmão, minha irmã, nós temos que entender e pegar com a palavra e querer aquilo que é de Deus na nossa vida e viver uma vida para agradar a Deus. Vamos agradar alguns e outros vamos desagradar. Você vai desagradar a gente que nem te conhece. E você vai agradar a gente também que nem te conhece. Vai ver alguma coisa sua, vai ver que tem Deus na sua vida. Posso ouvir glória a Deus? E alguns vão se agradar porque você tem Deus na sua vida, e alguns vão desagradar porque você tem Deus na sua vida. Entenda isso. É assim que Jesus falou. E ele viveu desse jeito, ele agradou alguns e outros desagradaram, a ponto de querer matar ele. E foi os religiosos, foi os romanos, foi os perto dele, todos. A família dele desagradou com ele. Não sei se você sabe, mas prenderam Jesus e queriam colocar Jesus no manicômio, amarrar Jesus, está na Bíblia. Os irmãos dele de sangue.
Então nós precisamos compreender a ativação espiritual. Estou dizendo de ativação. Ativação quer dizer você está sempre ativado. Eu posso ouvir um glória a Deus? Não é ativismo por dor de consciência, não. É ativação. Eu estou trabalhando, estou ativado. Estou estudando, estou ativado. Estou no lazer, estou conversando com alguém, estou ativado. Eu estou conectado com o Senhor aqui. Eu estou discernindo as coisas. Eu estou sabendo onde eu estou. Eu estou sabendo o que eu estou fazendo. Eu sei quando eu tenho que dizer sim, não, ou espera, não é assim. Mesmo que alguns vão gostar e outros não. Mas nós precisamos aprender. Por isso que a ativação espiritual é uma necessidade da igreja. Posso ouvir uma glória a Deus? A ativação espiritual é a necessidade de cada um de nós, que formamos o corpo de Cristo, que somos a igreja. Quem é a igreja aqui? Diga glória a Deus. Abra em Atos capítulo 1, versículo 4. A palavra de Deus diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, fala assim, enquanto, faz assim, olha para mim, faz assim, enquanto, faz assim, ó, comia com eles. Quem comia com eles? Quem? Jesus. Jesus estava reunido com aqueles que estavam ali, estava fazendo uma refeição, comunhão, comia com eles. E você comer com alguém não tira a sua autoridade, irmão. Você está conversando, ou rindo, brincando com alguém, dentro da coerência, da sua intimidade que você tem com alguém, não tira a sua autoridade, não. Nós precisamos compreender as coisas. Por isso que tem muita gente que não compreende quando o pastor brinca com alguém, com quem tem intimidade, porque tem intimidade, irmão. Ele não perdeu, nem diminuiu nada, não. Está ali porque tem, brincou ali, riu. Enquanto Jesus comia com eles, tinha comunhão com aqueles que estavam ali, deu-lhes essa ordem, essa palavra de ordem: não saia de Jerusalém, mas espere pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água ou em água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Tem alguém que crê nesse batismo aqui ainda? Tem alguém que crê nesse batismo aqui ainda? Porque muitas igrejas não creem mais, porque está dando ouvido a conversador de internet, com os espíritos de engano. Por isso que não busca o batismo com o Espírito Santo. Quando eu me converti na década de 80, o que era ensinado na igreja, todo culto que nós íamos, culto de terça-feira, culto de oração, culto de quinta, ensino, sexta, monte, sábado, jovens, domingo, EBD, domingo à noite. O que mais eu aprendi e ouvi é que a igreja precisa ser batizada com o Espírito Santo. Então eu ia para o monte, eu ia para a igreja, eu não pedia carro, nem moto, nem casamento, nem nada. Eu pedia: batiza-me, Senhor, com o Espírito Santo. É a primeira coisa que um crente deve querer, é ser batizado com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, para receber poder para dizer sim para as coisas de Deus, poder para dizer não às coisas de Satanás e do mundo, ser blindado. Mas hoje a maioria dos crentes vem até Deus ou ora só para ter alguma coisa, só pensando nas coisas dessa terra. E que Deus garantiu na palavra: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Posso ouvir um glória a Deus? E tantas outras palavras.
o que eu mais preciso todos os dias, o que você mais precisa todos os dias é do Espírito Santo de Deus. É conhecer Ele e ser conhecido por Ele. E vivendo a sua vida com seus choros, com seu sorriso, alegria, com as suas faltas, com as suas abundâncias, com aquilo que acontece na vida. E Jesus, Ele falou: não saia de Jerusalém. Há uma promessa para vocês. Há uma promessa. Quem crê nessa promessa, diga glória a Deus. Mas então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? A mesma dúvida, a conversa que hoje em dia as pessoas têm. Mesma coisa aqui com Jesus. Jesus está falando algo do céu, algo que é necessário para a igreja romper, para que eles continuassem a pregação da salvação, para que eles continuassem testemunhando do que Cristo fez e que Ele ressuscitou. Que isso é o espírito de profecia. É que Cristo desceu do céu, nasceu de uma virgem chamada Maria, como criança, sem a participação de homem macho, pelo poder do Espírito Santo, cresceu nessa vida, se tornou homem, e quando inteirou a maioridade de 30 anos, começou seu ministério, até terminar no Calvário, morto. Foi enterrado no túmulo, desceu nas profundezas, pegou a chave da morte e do inferno da mão de Satanás e ressuscitou ao terceiro dia. Posso ouvir glória a Deus? E se apresentou com formas infalíveis, provas infalíveis, durante 40 dias para aqueles que foram testemunhas oculares. Aí depois deu essa ordem, aí foi assunto ao céu. Aí esse pessoal que estava aqui ouviu a voz de Jesus e guardou, e ficou 10 dias orando, buscando, em comunhão. Mais ou menos 120 pessoas. Lá era 500. Na hora da ordem era 500. Aqui ficou 120. Mais ou menos. Pode ser mais ou menos. Orando e esperando até cumprir o Pentecoste. E eu falei lá no dia da festa Pentecoste. Pentecoste no judaísmo significa uma festa comemorando as tábuas da lei. Quando Deus entregou as tábuas da lei para Moisés, para o povo. Agora para nós, novo Israel, significa descida do Espírito Santo. Posso ouvir glória a Deus? A promessa cumprida do Pai. E que é o mais importante para a igreja. Mas alguns perguntaram, eu vou colocar na conversa nossa de hoje, fazendo uma analogia: ah, Senhor, quando que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Quando o Senhor vai nos livrar do governo romano? Nós não vamos ter mais que pagar imposto, dar nossos filhos, nossas filhas para esses incircuncisos. Hoje muitos, Deus está falando: eu quero te batizar, a promessa é válida para vocês. Aí muitos estão perguntando: ah, Senhor, quando que eu vou casar? Quando que eu vou ter meu milhão? Quando que eu vou ter isso? Quando que eu vou ter aquilo? É só isso? Só está pensando nisso? Você está invertendo os valores. Por isso que muitas vezes tem dificuldade, a igreja tem dificuldade de se derramar, de buscar e de ser cheia do Espírito Santo. Porque o coração está nessa terra, nas coisas dessa terra. E que Deus prometeu que vai dar o que nós precisarmos. Eu posso ouvir glória a Deus? E nos ensinar. Ah, Senhor, quando o Senhor vai fazer isso? Aí Jesus respondeu: não lhes compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria vontade. Diga glória a Deus. Mas receberão poder
quando o Espírito Santo descer sobre vocês, diga glória a Deus, e serão minhas testemunhas. Olha que maravilha. Poder, irmão, poder de Deus te capacita para você fazer. Eu posso ouvir uma glória a Deus? Para você alcançar propósito. Aí vai incluir todas as áreas da sua vida. Mas primeiro é o propósito de Deus. Foi o que o bispo John falou. Nessa área financeira, muitas vezes nós não pensamos no propósito de Deus. Por que tem dízimo, oferta, propósito, voto? Por que Deus ensinou isso na Bíblia? E que muitos querem tirar, e que muitos da igreja estão ouvindo, estão deixando se levar por aquilo que é ensinado. Estou dizendo, ensinado. Não é obrigado, não, é ensinado, irmão. Para que nós tenhamos compreensão do propósito de Deus nessa terra. O mais importante nessa terra é o Evangelho, é a palavra, é o testemunho da igreja alcançar pessoas. Eu posso ouvir glória a Deus, é o mais importante. E nós precisamos compreender, você tem que compreender isso. Então por isso, quando mais abrir porta onde alguém está testemunhando da palavra, onde alguém está testemunhando o poder de Deus, porque recebeu o Espírito Santo e receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, igreja. É só através do Espírito Santo. Não é do fulano nem beltrano, não. É o Espírito Santo que é acessível a qualquer pessoa que entrega a vida para Jesus. Eu posso ouvir glória a Deus? O Senhor Jesus falou: se vocês sendo maus, sabe dar boas coisas aos filhos de vocês, porque vocês amam eles. Imagina o Pai, que é bom por natureza, não dará o Espírito Santo a quem o pedir. Fala, pedir, pedir. Mas nosso coração muitas vezes está só nas coisas dessa terra, nas preocupações, nos medos e nas coisas mesmo que o mundo oferece, que nós podemos ter com a bênção de Deus, nós podemos ter com a consciência limpa, para dar glória para Deus, sem se corromper, sem fazer falcatrua, sem enganar os outros, mas pegar, essa casa aqui, ó, eu trabalhei, eu fui honesto, eu ganhei meu salário, e Deus abriu porta, e essa casa é minha, aqui nessa terra, para a glória de Deus. Eu posso ouvir glória a Deus? Esse carro, qualquer coisa, mas não ficar colocando o coração e ser possuído por isso, mas zeloso, sendo zeloso, porque você é o mordomo. Mas eu tenho que entender que o mais importante é eu receber poder, que é através do Espírito Santo de Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Vai para o capítulo 2, fazendo o favor. Versículo 14. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os povos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouça com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso que foi predito pelo profeta Joel. Preste atenção aqui, por favor, igreja. Você vê que no mover do Espírito Santo, uns riem, outros choram. Tem manifestações. Aqui manifestou com línguas de fogo. E eles começaram a falar em várias línguas do povo que estava ali, que veio de um país tal, e todo mundo juntou, porque o barulho também do vento impetuoso, aquele lugar, todo mundo, e estava festa, ouça bem, é uma festa em Israel, é música dali, dança daqui, é festa. Só que o barulho foi tão grande,
O alvoroço foi tão grande, foi um sinal tão grande que o povo juntou de vários lugares. E falou: esse povo está bêbado, esse povo está bebendo desde ontem à noite, aí, ó, tudo bêbado. Aí Pedro teve que sair com os 11, levantar a voz e explicar. Eu posso ver um glória a Deus? E ensinar. O ensinamento não invalida a manifestação do Espírito. Ouça isso aqui, que isso vai te ajudar. E nem a manifestação do Espírito invalida a pregação e a explicação e o ensinamento da palavra. Posso ouvir glória a Deus? Porque muita gente, na hora do mover, a pessoa é cheia e acha que depois não precisa aprender. Não, foi cheia, senta aí e vai aprender. Vai ouvir de alguém que Deus escolheu, que Deus capacitou para trazer o ensinamento. É o que Pedro está fazendo. Porque o poder de Deus é para testemunhar, é para levar aquilo que é de Deus para outras pessoas. Posso ouvir glória a Deus? Não é para falar que você é melhor do que fulano não, que é mais espiritual. Não, isso é conversa de gente da carne, que acha porque tem dons, acha que é melhor do que o outro, acha que pode pisar no outro. Isso é conversa da carne. Porque quem encontra Jesus e quem recebe mais de Jesus, mais humilde ele se torna. Posso ouvir uma glória a Deus? Mais compreender os outros, ele compreende e discerne as coisas, para saber falar, para saber pronunciar a palavra. Não se iluda não, porque muita gente vem para a igreja. Ouça aqui, eu já tenho um tempinho que eu me converti, que eu estou na obra de Deus, desde a minha adolescência. E tem gente, muita gente que vem para a igreja por causa de oportunidade, não porque converteu. Tem muitos cantores lá do mundo, que as pessoas chegam para mim e falam: pastor, sabe quem se converteu? O fulano, o cantor. Eu falo: é mesmo, cara? Se for de verdade, glória a Deus. Mas só como que vai saber? O tempo vai mostrar se converteu mesmo, o testemunho dele, se renunciou às coisas que fazia, se agora é de Deus mesmo. Que essa conversa aí, porque a Bíblia fala que não tem como servir treva e luz. Posso ver glória a Deus? Não tem como servir o Senhor Deus e a mamãe. A Bíblia fala isso. O profeta que pediu Deus e Deus fez cair fogo do céu, quem é ele? Quem? O que ele falou? Até quando vocês vão ficar cocheando entre dois senhores? Se Baal é Deus, serve ele. Agora, se Deus é Deus, se o Senhor é Deus, serve o Senhor. Então você vai nessa conversa de internet e fica lá: eu sou do Senhor, mas eu posso viver do jeito que o mundo, o capeta quer, ou isso aqui quer. Se iluda não, meu irmão. Se iluda não. Eu tenho que ser exclusivo de Deus. Eu posso ouvir glória a Deus? Deus não é exclusivo meu não, que Ele é Deus de todo mundo. Mas eu entreguei minha vida para Ele. Eu sou propriedade peculiar, particular, exclusiva do meu Deus. E Ele também não me divide com o outro. Eu posso ouvir um glória a Deus? Ele me quer. Tem alguém que entende isso? Eu posso ouvir um amém? Então até quando vocês vão cochear? Ouça bem. Esses homens não estão bêbados como vocês supõem ainda, são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Foi o que Deus falou através da boca do Joel. Foi a promessa que Deus deu através do profeta Joel. Ele fala: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visão. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito. Naqueles dias eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu, em sinais embaixo, na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Posso ouvir um glória a Deus? Agora, como vão invocar se não conhece? Como que vai conhecer se alguém não prega, ensina? Por isso que nós não cansamos de repetir, como Paulo disse, eu falo isso, eu não canso de repetir a palavra de Deus. Isso é por causa de vós, não por minha causa. Foi o que Paulo falou, que a Bíblia fala. Porque enquanto um aqui demora tantos dias para cair a ficha, aqueles que lê a Bíblia e tal, o outro ali vai demorar aí tempo. Aí se o pastor ficar com medo de pregar a palavra e repetir, ele está no sal e está desagradando a Deus. Porque chega um ali, chega outro, e mesmo aquele que está há muito tempo, olha aqui, depois esquece e tal. Mas tudo que Deus faz, toda palavra que sai da boca de Deus, ela alcança o propósito de Deus nessa terra. Posso ouvir glória a Deus? Ela não volta vazia. Diga amém por isso. Então, e olha que maravilha. Eu amo o Espírito Santo, eu amo pregar sobre o Espírito Santo. Mas olha aqui no versículo 38, fazendo favor. Depois que Pedro anunciou, tem mais aqui, que ele está falando de profecias que foram feitas há 1000 anos, há 700 anos antes. E olha o versículo 38. Vamos ver o 37. Aí ele pregou sobre Jesus, a qual vocês mataram, mas ressuscitou. Ele falou do testemunho de Jesus. Porque se alguém prega e não fica bem evidente o testemunho de Jesus, tem alguma coisa errada, irmão. Ou ele está pregando para si mesmo, ou de si mesmo, ou de alguma coisa que ele quer colocar para você, para te enganar. Se não tiver evidência do testemunho de Jesus, da salvação, da vida que Jesus dá. Aí depois que ele falou isso tudo, no versículo 37 diz assim: quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Olha, não tem como alguém que é sincera, alguém que quer Deus, porque dentro do coração de Deus, de todo ser humano, Deus fala e Deus colocou ali aquela vontade de adorar e de alcançar a Deus. Posso ouvir glória a Deus? Todo mundo tem isso, pode estar onde for. Por isso tem coisa que é certo e errado, que a pessoa sabe, cresce sabendo. Aí ela pode ser influenciada pelo aquilo que é errado, aí vai ter a tendência, já tem a tendência pela natureza. Mas aquilo que é, Deus já colocou dentro do ser humano. Aí vai dar decisão do ser humano do que ele quer. Aí a hora que esse pessoal ouviu falar dessas promessas, do testemunho de Jesus, dentro do coração eles falaram assim: não, eu quero é isso. Aí ficaram aflitos e perguntaram: irmãos, o que faremos? Hoje alguém para fazer essa pergunta está difícil, tá ou não está? Porque todo mundo acha que sabe. Todo mundo está com seu jeito de pensar. E tem uma coisinha aí que é perigosa. Ouça bem que você vai ouvir cada artista, cada comentarista, seja de futebol, falar assim: é minha opinião. É minha opinião. E Deus quer saber da sua opinião. Deus quer saber se você aprende a palavra dele que é verdadeira. Posso ouvir glória a Deus? Não é minha opinião não, porque a verdade é dele. Eu tenho que aprender a verdade dele, não é a opinião do artista A, do comentarista B, do outro não. Igual está cheio nessas televisão aí, rádio. É minha opinião, mas querendo infiltrar no coração das pessoas indoutas, ou que estão com alguma fraqueza na vida. Aí a pessoa esquece, fala: é assim mesmo, eu vou viver igual aquele artista lá. Você já viu que a maioria desses artistas, e desse pessoal jogador, e outros que... Eu falei isso aqui, eles falam assim: eu vim de uma família humilde. Aí agora porque ficou rico, alcançou, não é mais humilde não, né? Agora é o todo, peito de pomba. Até pessoa
tá na igreja, alcança um cargo na igreja, era mais tranquilo, agora fala, eu estou agora. Para com isso, irmão. Para com isso. Isso não é de Deus, não. Quem é de Deus é humilde de fato e de verdade. Eu posso ouvir glória a Deus. Porque humildade, ninguém nasce humilde. Vira para o seu irmão e fala assim, ó, você não nasceu humilde não. Não se iluda não. Amém ou não amém? Tem gente que fala, não, eu sou de família humilde, nasci humilde. Conversa, irmão. Conversa fiada. Você nasceu com temperamento. Aí tem o sanguíneo, o fleumático, o melancólico, o iracundo. E todos temos essa, mas tem um em cada pessoa que predominam. Agora o humilde, tem uma passagem em Mateus 11, 27 e 28, que o nosso Senhor fala, vinde a mim, todos estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Ponto. E aprendei de mim, que sou humilde, manso e humilde de coração. O único que é humilde de coração é Jesus. Aí fala mais, encontrarei descanso para as vossas. Aprende a ser humilde com Jesus ou com quem tem Jesus. Eu posso ouvir glória a Deus, porque você aprende com Jesus e com quem tem Jesus a ser humilde. E você vai estar descanso nas suas almas. Você não vai ficar doido aí, perturbado pelas coisas deste mundo, com medo de Satanás, com medo, não. Você vai ter descanso. O descanso não é um dia, não. O descanso é aprender a ser humilde e manso com Jesus. Eu posso ouvir glória a Deus. Você vai saber resolver as coisas. Você vai saber dizer sim, não. Você vai ter autoridade. O que faremos, irmãos? Olha que humildade. E os caras eram da bagaça. Mas quando ouviu a palavra sendo pregada, falou, o que faremos, irmãos? Aí Pedro fala. Olha o que Pedro respondeu. Isso aqui é maravilhoso, ó. Versículo 38. Pedro respondeu, arrependam-se. Eu estou lendo aqui, arrependam. Mas quantas vezes nós pregamos na igreja e falamos assim, precisa arrepender. Aí eu ia falando dos artistas e dos caras que conseguem alguma coisa. Eu não me arrependo de nada. Então está fuzilado, irmão. Se você não arrepender de nada, das bagaças que você faz, dos pecados que você tem, eu e você, nós estamos no sal. Nosso lugar é o inferno. Porque o lema da independência do Brasil, qual que é? Quem sabe a independência ou? O lema do cristianismo é arrependimento ou morte. Se não tiver arrependimento, não tem salvação. Se não tiver arrependimento, não tem perdão de pecado. É isso que o Senhor nos ensina. Então não é difícil de compreender, igreja. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Posso ouvir glória a Deus? Não é todo mundo que tem o Espírito Santo não, viu? Se iluda não. É quem se arrepende, é quem confessa Jesus, é quem se batiza em nome de Jesus Cristo, e esse recebe o dom do Espírito Santo dentro dele. Eu posso ouvir glória a Deus? E olha mais, que diz, pois a promessa é para vocês. Diga, a promessa é para mim, para meus filhos, para os meus netos e para todos que estão longe, a qual o Senhor Deus chamar. Eu posso ouvir glória a Deus? Porque tem uma conversa dos tradicionais que fala, isso só foi para aquele povo. Então quer dizer que Deus mudou. É uma coisa tão incoerente, porque quem muda são as pessoas. Posso ouvir glória a Deus? Deus e as promessas dele não mudam. Posso ouvir um amém? Você crê nisso? O que muda, por exemplo, seu pai ou sua mãe, ou quem foi crente,
Os discípulos, depois deles, morreram. Eles foram cheios. Agora somos nós. Daqui um tempo, eu não sei quanto, nós vamos embora. Aí vai ser nossos filhos. Aí depois nossos filhos vai ser nossos netos. Então a promessa, a mesma promessa, o que aconteceu na vida destes homens, a qual o profeta Joel profetizou tantos anos atrás, aconteceu aqui, depois aconteceu no capítulo 4, depois lá no capítulo 10, e continua acontecendo até os dias de hoje. Posso ouvir glória a Deus? A promessa é para os que estão longe, o quanto Deus chamar. A promessa é qual promessa? O derramar do Espírito Santo, amém? Os filhos e as filhas profetizarão. Os jovens terão visão. Os velhos terão sonhos. Sonhos espirituais. Eu posso ouvir glória a Deus? Eu fico procurando os jovens que têm visão. Visão do céu. Visão da vontade de Deus. Visão de dizer, eis-me aqui, Senhor. E tem visão daquilo que Deus quer fazer na vida deles e através da vida deles. Os velhos dormem hoje, cadê os sonhos espirituais? Mas o pior é que ninguém quer ser velho hoje, é ou não é? Isso que é o duro. Ninguém quer ser velho. Quer ser velho para tirar a carteirinha, para andar de graça nos ônibus. Não, poxa, eu tenho visão ainda, posso ouvir glória a Deus? Daqui uns dias eu vou ter sonhos, posso ouvir glória a Deus? Mas eu já tive vários sonhos que Deus me deu, de revelação. Uma vez, o bispo John conhece ele, um pastor que tem ele como filho, um filho mesmo que eu amo. E ele estava passando uma dificuldade, eu deitado na cama assim, Deus mostrou claramente, ele veio e sentou na beirada, aí eu estava deitado, da cama, que ele tem, e me mostrou ele chorando. Aí eu levantei, peguei o telefone, liguei para ele. Falei, o que está acontecendo com você? Ele falou, estou mal, pastor, mal. Eu falei, Deus me revelou agora, rapaz. Você chegou aqui, ó, e sentou e começou a chorar e desabafar comigo. Onde você está? Estou indo aí. Aí peguei ele, levei para um lugar reservado que a gente tem, e conversei com ele, ele me encontrou, nós oramos chorando. Então Deus, Ele continua sendo o mesmo Deus. Posso ouvir glória a Deus? O que muda é as pessoas, e o que tem que mudar é em nós também. Deus não precisa mudar não. Tem uns que acham que Deus tem que fazer uma terapia para mudar, porque eu quero Deus do meu jeito. Eu não quero essa palavra não, Deus estava errado. É o que muitos estão dizendo na internet, e você vê isso. Esses artistas desviados, esses camaradas que chama aí influenciador, maioria desviado, não tem compromisso com Deus e quer perturbar sua mente e a sua alma. E com a oratória parecendo boa, e é engano. Aí fica indo contra a palavra. Cuidado, igreja. Cuidado. O julgamento começa pela casa do Senhor. A Bíblia fala. Então fica firme. Queira essa promessa, porque essa promessa é para você. Eu posso ouvir glória a Deus? E além de ser para você, é para o seu filho. Mas seu filho vai ter que conhecer a promessa, intermédio de você, principalmente. Pode conhecer por outro alguém, mas intermédio de nós somos pais. De ver a nossa vida e de ver o que nós falamos, o que pregamos, o que conversamos. Se ainda continuamos crendo na palavra, se ainda continuamos crendo na promessa, ou me acomodei, deixa a vida me levar, empurrando com a barriga. Não, a promessa é para nós. Eu posso ouvir glória a Deus? Você crê nisso? Amém? Tem alguém aqui que é casa de Deus aqui? Tem alguém que é templo do Senhor aqui?
E algumas coisas têm que ser tiradas da nossa vida. Ou nós fazemos morrer, como a Bíblia diz. E outras coisas nós precisamos permitir que Deus tire da nossa vida, para que Ele enche o templo. Porque se o valente for mais forte e estiver na casa, se não chegar o mais valente, amarrar o valente que está perturbando e tirando, impedindo você de ter acesso a Deus, ou Deus ter acesso a você, tem varinha mágica não. É crer, é fé, é ser ativado pelo Espírito Santo. Eu posso ouvir glória a Deus? Aí pode ter valente que for do diabo, do inferno, que o Espírito Santo é mais valente. Eu posso ouvir glória a Deus? É mais poderoso. E ele expulsa qualquer um. Mas só que ele te respeita, porque é do caráter dele. É do caráter do Senhor. Respeitar, porque Ele criou com liberdade os seres humanos. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Ativação espiritual encoraja a pessoa a repreender o pecado, capacita a falar com autoridade, enche a vida com influências e leva você a uma intimidade maior com teu Pai. Eu posso ouvir glória a Deus? Quem crê nessa promessa? Tem alguém que crê nessa promessa aqui? Que o Senhor Jesus continua ainda batizando com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo é uma pessoa, que o Espírito Santo gosta de falar, gosta de ter relacionamento com os seres humanos. Deus quer encher a igreja a cada dia. Posso ouvir glória a Deus? Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Se alguém aqui que deseja mais de Deus e crê nessa promessa, eu quero ter um momento aqui de busca do Senhor com a igreja. Deixa o seu lugar, vem aqui na frente. Fica na liberdade, quem não precisa ficar fazendo filinha não. Fique na liberdade em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Vem adorando ao Senhor, igreja. Não posso viver sem o teu fogo, não posso viver sem tua glória, não posso viver sem queimar por ti. Não posso viver sem o teu fogo, não posso viver sem tua glória, não posso viver sem queimar. Incendeia, incendeia sua noiva, incendeia, aleluia, incendeia sua noiva. Não posso viver sem o teu fogo, não posso viver sem tua glória, não posso viver sem queimar por ti. Não posso viver sem o teu fogo, não posso viver sem, aleluia, não posso viver sem queimar. Incendeia, aleluia, incendeia sua noiva, incendeia sua noiva.
Adore, adore a Ele, adore o Senhor. Já posso ouvir o som do leão da tribo de Judá. Ele vem rugindo ao meu encontro. Já posso ouvir o som do leão da tribo de Judá. São os passos do meu noivo vindo me buscar. Igreja, se prepare, o rei está voltando. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele não está pendurado em uma cruz. Ele ressuscitou, Ele está vivo e com poder e glória voltará. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele não está pendurado em uma cruz. Ele ressuscitou, Ele está vivo e com poder e glória voltará. Incendeia. Levante as tuas mãos e adore. O Deus que incendeia está neste lugar. A promessa é para ti. A promessa é para a noiva. Abra a tua boca e adore. Receba do Espírito Santo. Seja batizado com o Espírito Santo. Seja cheio. Seja incendiado. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Incendeia. Incendeia a tua noiva. Incendeia, Senhor. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja batizado em nome de Jesus. Seja incendiado. Seja incendiado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Batiza com teu fogo. Batiza com o Espírito Santo. Batiza aquele que tem fome. Batiza a tua noiva. Jesus. Jesus. Continua o mesmo Jesus. O Jesus que batiza com o Espírito Santo. O Jesus que renova e restaura. Seja cheio da presença do Senhor. Seja cheio do Espírito Santo. Seja batizado. Seja batizado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Adore o Senhor. O Espírito Santo está sobre ti e em ti. Seja cheio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Incendeia, incendeia, incendeia a tua noiva. A tua noiva. Espírito Santo, sopra neste lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Incendeia a tua noiva. Incendeia. Incendeia. Incendeia sua noiva. Adore a Ele, igreja, adore a Ele. Adore o teu Deus, Ele está sobre ti e em ti. Receba do Espírito Santo. Erga a tua voz, erga as tuas mãos e se rende a Ele. Ele é o que te batiza. Ele é o que te incendeia. Ele te cura, te sara. Porque Ele é o poderoso Deus. O Deus Todo-Poderoso está sobre nós. Oh, aleluia.
Oh, aleluia. Incendeia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Mais fogo, mais glória, mais fogo. Mais fogo neste lugar, Senhor. Batiza, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Incendeia, incendeia, incendeia sua luz. Isso, adore, pede. Incendeia minha vida, incendeia minha família, incendeia sua noiva, incendeia, incendeia, incendeia sua noiva. Aleluia, aleluia. Eu preciso de mais, eu quero mais. Eu preciso de mais de ti, Senhor. Eu preciso de mais. Venha sobre mim, venha. Incendeia meu coração, ó Pai. Incendeia minha vida. Incendeia meu coração. Eu preciso de mais de ti. Eu quero mais de ti, Jesus, Jesus, Jesus. Eu preciso de mais. Vem, vem sobre mim. Vem sobre mim. Enche-me de ti. Enche-me de ti, Senhor. O Espírito Santo do Senhor está sobre nós, está sobre ti. Receba do Espírito Santo. Ele te enche nesta hora. Ele te cura nesta hora. Ele te sara nesta hora. Receba do Espírito Santo, igreja. Ele está sobre ti, igreja. Ele te sara, te cura, te livra. Ele te enche, 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 até transbordar, até transbordar. Oh, aleluia, aleluia. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Jesus, Jesus, tu és maravilhoso. Eu recebo na minha vida, Pai, a tua promessa. Eu recebo na vida dos meus filhos a tua promessa. Eu recebo, Senhor, a tua promessa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia. A unção de Deus neste lugar, a unção de Deus na tua vida. Erga suas mãos e começa a profetizar nesta hora. Profetiza agora do céu. Profetiza sobre a tua família. Profetiza sobre a igreja. Profetiza sobre essa cidade. A igreja é a boca de Deus nessa cidade. A igreja é o corpo de Jesus para fazer aquilo que o Senhor fala e manda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Profetiza, filho. Profetiza, filha. Profetiza cura. Profetiza milagre. Profetiza libertações.
Profetiza restaurações na tua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todos os grilhões sejam quebrados agora. Todas as algemas sejam quebradas agora. Milagres aconteçam. Ressurreições aconteçam agora. Curas aconteçam agora em nome de Jesus. Frieza vai embora em nome de Jesus. Comodismo vai embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu profetizo essa igreja avivada. Eu profetizo os pastores avivados. Eu profetizo os levitas avivados. Eu profetizo os obreiros avivados. Eu profetizo toda a igreja avivada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Um novo tempo de avivamento chegou. Um novo tempo de avivamento chegou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Incendeia. Incendeia. Incendeia sua luz. Incendeia. Toda a igreja. Incendeia sua igreja. Agradeça ao teu Senhor. Faça a tua oração de agradecimento a Ele. Peço, Senhor, sela na minha vida para este novo tempo de avivamento. Sela na minha vida, Senhor, este fogo. Em nome de Jesus. Sela os milagres, Pai. Sela as restaurações. Em nome de Jesus. Pai querido, obrigado pela Tua presença. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Que cada um dos Teus filhos e filhas, Pai, leva essa presença santa do Senhor e poderosa para a casa dele em nome de Jesus. Para que o Teu nome seja glorificado, ó Pai. Para que o Teu nome seja exaltado. E para que a nossa alegria, Pai, seja completa em o nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. E dê um brado de vitória ao teu Deus. Dê um brado de adoração a Ele. Aleluia. Aleluia. O Senhor vai continuar falando com você, amém. No decorrer dessa noite. Em o nome do Senhor Jesus. Não deixa ninguém roubar o que Deus te deu nessa noite. E faz acrescentar, busque mais ao Senhor. Aleluia. Dê um abraço aí no seu irmão, na sua irmã. E volte para o seu lugar, se assente em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. O Senhor sempre tem mais para nós. Amém, igreja? Pega a sua Bíblia, fazendo favor, sem mais delongas, como diziam os antigos. Abra no livro de Mateus,
capítulo 13, versículo 23, fazendo favor. Amanhã estaremos aqui novamente às 19 horas e 30 minutos. Às 19 horas nós já estamos aqui, amém? Vem amanhã, traga alguém. Amanhã nós vamos continuar adorando a Deus. E amanhã eu vou trazer uma revelação da palavra. E amanhã nós vamos ungir com óleo consagrado aqui cada pessoa que estiver aqui e ministrarmos do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós, amém? Glória a Deus. Então faz propósito. Fala, amanhã estarei, vou convidar pessoas. Se você tem as redes sociais, tem o banner aí, convide as pessoas, converse com as pessoas, chame para primeiramente adorar o Senhor e também para aprender no templo, para ouvir a palavra e para buscar a face de Deus. É o que todos nós mais precisamos, eu, você, qualquer um de nós. Mateus 13, 23, a palavra de Deus diz assim: e finalmente o que foi semeado em boa terra, na terra fértil, este é aquele que ouve a palavra e a compreende ou a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Diga amém. Ouça bem. Aqui nessa parábola do semeador, há 4 tipos de terra. A semente é só uma. A semente sempre foi, sempre é e sempre será boa. Posso ouvir glória a Deus? Para você guardar, fala assim: a semente, que é a palavra de Deus, sempre foi, sempre é, sempre será boa. A questão é onde ela cai. Aqui fala que à beira do caminho, ou entre espinhos, ou em terreno pedregulho. Eu já expliquei isso aqui, não vou falar hoje não. Mas à beira do caminho é aquele que ouve, e o Satanás vem, alguma coisa vem e rouba. Quando ele chega ali, ele esqueceu, já não sabe, porque não aprendeu. Entre os espinhos é que as riquezas, desejo de riquezas e preocupação da vida sufoca. Aí não cresce. Entre os pedregulhos é o coração cheio de pedra, de amargura, de rancor, de espírito de vingança. Aí fica pedrificado, não tem raiz. E para que alguma coisa cresça para cima, tem que crescer primeiro para firmar na terra primeiro. Amém? Estou falando de coisa que dá fruto. E a quarta é a terra fértil. É aquele que ouve e compreende. Ele não vai depender de arrepio. Ele não vai depender de ficar emocionado, ou de ver um milagre acontecer para poder fazer algum propósito, não. Ele compreende, ele entende que é do Senhor, que é da palavra, que é Deus que está falando. Eu posso ouvir glória a Deus? Você compreende isso, igreja? Porque muita gente faz propósito com Deus. O pastor tem que fazer um showman, tem que fazer um milagre, tem que contar uma história para emocionar. Ela tem que sentir. Não, meu irmão, é compreender. E Deus não vem com uma varinha mágica falando assim: isso aqui é a terra fértil, isso aqui não. Deus não faz isso não. Deus lança a palavra. Aí quem compreende e entende, ele vai praticar. Eu posso ouvir glória a Deus? Então ele vai se colocar como terra fértil. Ele vai, aí não tem como, aí vai dar colheita 100, 60 ou 30, irmão, na medida de cada um. Então a questão é compreender a palavra. Todo o propósito que você vai fazer, e eu sempre ensinei isso, onde eu faço, eu não faço nada por emoção, eu leio a palavra, explico, e a gente não obriga ninguém a fazer, não. E nem querer sensacionalismo para a pessoa, não. Você tem que entender a palavra, está bem escrito. A terra fértil é aquele que ouve e entende. Ele sabe o que está fazendo e para quem está fazendo. Eu posso ouvir glória a Deus? Ele sabe. E sabe que Deus é fiel, que Deus é justo, que Deus honra a fé.
de quem faz propósito com Deus, de quem obedece a Deus. Porque todo propósito que você faz ao Senhor é para o Senhor. Eu posso ouvir glória a Deus? Você tem que ter isso no coração. Porque se você fazer por causa do homem ou por homem, o homem pode não cumprir. Agora Deus, quando Ele fala algo, Ele nunca vai deixar de cumprir. Eu posso ouvir glória a Deus? E mais, é no momento certo de Deus. Eu posso ouvir o amém? Não é no seu nem no meu, é no momento dele. E nós vamos fazer um propósito aqui nesse congresso Ativação Espiritual, que você vai ter oportunidade de preparar uma semente, minha melhor semente para o Senhor. E lembra que a palavra diz, está escrito aqui, ó, lembrem-se, não se esqueça, que quem semeia pouco também colherá, e quem semeia muito, e quem semeia nada, nada. É entendimento, igreja, não é arrepio, não. Mas você não é obrigado a fazer nada, é do seu coração com Deus, seu propósito. Porque uma semente de alguém pode ser maior ou menor do que a de alguém, mas não importa. O importa é ser minha melhor semente para o Senhor, amém? Porque Deus, ouça bem, Deus nunca nos deu migalha. Sempre Deus nos deu o melhor, amém ou não amém? Ele pegou o próprio filho, o gens dele, e deu para nós. Semeou nessa terra para sofrer e morrer, para nos resgatar, para nós sermos colheita dele, nos tornarmos filhos dele. E até com coisas também Deus sempre nos dá o melhor. Tem alguém que crê nisso aqui, amém? Queria que os obreiros, alguém me ajude aqui fazendo um favor. Você vai pegar o envelope, levar para sua casa e você vai propor a sua semente em nome do Senhor Jesus. Dê um sinal com sua mão aí, pega e leva, é um ato de fé. Pode pegar e levar que Deus vai te honrar em nome do Senhor Jesus. O propósito seu com Deus, a sua melhor semente. E outra coisa, quem te deu a semente foi Deus, irmão. Nós falamos em Deus, não é Deus, o que você vai trazer foi Deus que te deu. Quem crê nisso, diga amém. O que nós já trazemos foi Deus que me deu condições, me capacitou e me deu graça de ter. Só que Ele é bom, que Ele fala que vai multiplicar a sementeira. Ele primeiro nos dá a semente, nós plantamos e Ele promete que vai multiplicar a sementeira. Posso ouvir glória a Deus? Sementeira é o lugar que coloca semente, quer dizer, vai aumentar, para você ter mais semente para guardar. Porque semente é para plantar. Posso ouvir glória a Deus? Não é para comer. Comer o pão é o que está feito, o que faz com a semente. Mas semente é para plantar. Se você não plantar, você não vai colher. Então isso é entendimento. Então em nome de Jesus, e o Senhor já tem uma colheita preparada para nós. Quem crê nisso, diga amém. Fique em pé, em nome de Jesus. Vamos orar, nos despedir em paz. Querido, alguns aqui sabem, eu sou um pastor missionário. Eu vivo de fé, de oferta, é bem claro, eu não tenho salário. E vivo e não tem faltado nada. Posso ouvir glória a Deus? Só que a gente trabalha. Eu não paro não. E eu tenho um material ali. Tem camisas novas ali. Tem de P até GG. Os gordinhos falam amém. É duro, hein? Tem de P até GG. Tem 5 GG lá, só 5 GG. Então os gordinhos já dão uma corrida lá e vê lá. E camisa com mensagem bonita. Tem baby look de mulher, tem para adulto. Tem Bíblia também, vários lá. Tem meus pendrives com todas as minhas músicas gravadas, e as ao vivo que eu canto aqui no dia do Evangelho, e 5 pregações inteiras também. Então tem um conteúdo muito grande nesse pendrive. E tem sobra ainda, se você quiser colocar mais música também nele. Então procura lá, eu só trouxe 10 pendrive, hein? Só tem 10 ali. Não empurra não, amém? Amém ou não amém? Tem alguém alegre aqui? Então vamos orar. Levante as suas mãos, feche os teus olhos. Pai querido, bendito é o teu nome. Obrigado pelo teu amor, pela tua presença. Obrigado por essa igreja maravilhosa, tua, abençoada, Pai, e avivada. Senhor, a tua palavra é maravilhosa. Que cada um, o Senhor, venha trabalhar no coração de cada um.
Nos despede em paz para o nosso lar, ó Pai. Cubra-nos com teu sangue. Livra do homem maligno, da bala perdida, toda a trama do mal. Nos dê uma noite de um sono restaurador, guardado na tua proteção. E um novo dia na tua presença, Pai. Nós já consagramos essa noite e um novo dia na tua presença. Em nome do Senhor Jesus. E aqueles que crêem, digam amém. Diga graças a Deus.